Olá, telespectadores e ouvintes da nossa rede Alesp, mais um programa Alesp Conecta. E hoje eu vou bater um papo com o Antônio Júnior, já vai aparecer aí na sua tela, tá aí, o Antônio Júnior, que é contador, consultor tributário. A gente vai bater um papo aqui, né, Júnior, não sei se você quer Toninho ou Júnior, né, ou Juninho. Toninho ou Juninho, o que você prefere? Júnior tá bem, Júnior tá bem. Ah, Júnior tá bem, sabia que ele ia dizer isso. A gente vai bater um papo aqui sobre imposto de renda, né, Júnior? Perfeito. E a gente quer saber, né, Perfeito. quem deixou, né, claro, aí de declarar o que fazer. Mas depois, primeiro apresente-se aí, Júnior. Vamos lá. Bom, primeiro agradeço a oportunidade de estar falando com você aí, Sérgio, com o pessoal da TV Alesp. A O gente é que programa agradece, Alesp imagina, Conecta, meu né? amigo. Poxa, Isso. agradeço de fato o convite. Estamos juntos aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre imposto de renda. Deixei de entregar, não deixei, o que eu faço, como que eu não faço, né? Pois é, Muitas rapaz. pessoas têm dúvidas sobre isso. Então a gente tem Não, para e fora esclarecer que um o pouquinho. brasileiro, né? Fora que o brasileiro, né, Juninho? Ó, falei Juninho, tá vendo? Júnior, ele quer Júnior, Júnior. Ele tem a mania de deixar tudo para a última hora também, né? Tem isso também. Exato, exato. É a É, mania do brasileiro, né? O brasileiro quase não faz isso, exato. né, Sérgio? Não, Brasileiro é imagina. tranquilo, né? Meu Então, e a gente amigo. está aí, né, nessa reta final, né, nesse dia, nessas horas finais aí para a entrega da declaração. E naturalmente há alguns imprevistos que acontecem para aquele que deixa para a última hora. E a gente está aí para esclarecer um pouquinho. Sou contabilista aí há um pouco mais de 25 anos, então a gente tem um pouquinho de experiência nesse ramo, Um né? pouquinho, E né, tá Júnior? aqui pra Pouquinho? um Tem muita, pouquinho. né, meu Então amigo? a gente está aqui para ajudar um pouquinho aí o pessoal nas dúvidas que tem e para também não se descabelarem, não ficarem nervosos, porque é Não, não, não. normal, dá Até para aí fazer tudo depois. bem. Então, Sim, sem dúvida nenhuma. Mas a gente, né, fica preocupado, claro. Agora é o tal da mania do claro, brasileiro de deixar também tudo para a última hora. Aliás, eu dei até uma explicação hoje numa entrada minha no jornal, na televisão, que eu também entro no jornal da Rede Alesp, aqui de casa, né, em home office. E eu falei, olha, o problema é que se deixar para a última hora também, se você tiver a restituição, você me corrija se eu estiver errado, viu, Júnior? Se você tiver pode falar. restituição, quanto mais demorado você entrega, quanto mais demora a entrega da sua declaração, mais também demora, se você tiver restituição, a receber. Eu estou certo ou estou errado? Exato, Sérgio. Exato. Não é? Porque o que acontece? A Receita Federal ela vai colocando os contribuintes nos lotes de restituição conforme a data de entrega. Então, para aquele que entrega primeiro, naturalmente vai ter o benefício de ter a restituição primeiro também, sendo contemplado primeiro. Então, aquele que deixa por último, naturalmente fica também por último na fila. Então, é importante que se entregue o quanto antes. Mas para quem não entregou, não fique preocupado. Dá para ser feita a entrega, tem alguns problemas aí que você vai enfrentar, mas não é nada para se descabelar, não é nada para ficar tão preocupado e tão apreensível para fazer essa declaração, né? É tranquilo, dá para se fazer depois, mas não deixa por último, né? Então, isso que eu ia perguntar. E quem não declarou? Não declarei. E agora? O que eu faço? Dá para fazer a Perdeu declaração. o Para quem não prazo, né? entregou, isso, para quem não entregou até o dia 31 de maio, até o último dia vigente para a entrega da declaração de imposto de renda, você pode entregar posteriormente, sim. O problema é que haverá uma multa pela entrega em atraso da declaração. Hoje essa multa ela vai de R$ 165,79 até 20% do imposto devido. Então tome um certo cuidado para Certo. fazer essa declaração posteriormente, porque já haverá multa, né? Aí não tem jeito. Infelizmente, passou do prazo, não tem para onde correr. Agora, uma coisa que também é um pouco complicada, né, para muita gente. Tem muita gente que consegue fazer seu próprio imposto, né, Júnior? Sim, Também não é. Você fala, é um bicho de sete cabeças. Também não é assim, né? Mas tem várias aí complicaçõezinhas. Se você não tiver, você tem que estar muito atento, né, ao fazer a sua exato. declaração. Eu, por exemplo, não sei fazer a minha. Eu, sinceramente, Uhum. né? Mesmo sendo jornalista, tudo caramba, mas eu nunca nem fiz, né? Tem uma pessoa que faz, um contador que faz, caramba. Agora, tem muita gente que ela mesma faz a sua declaração, né? Quando ela não consegue, ela pede Exato. ajuda, né, para alguém. Agora, eu queria saber, no caso de documentação, esse é o problema, né? Muita gente fica É. aí sabendo que tipo de documento, qual a documentação que tem que lançar, colocar no imposto, né? Qual a recomendação, né? Como é que você, o que você recomenda no caso, né, Júnior?
Bom, isso sobre a vai variar de documentação? O que acordo. tem que ser? É, Ah, Isso vai variar de acordo com o contribuinte. Há contribuintes que têm muito mais informações a serem postas em declaração uhum. e há contribuintes que é um pouco mais simplificado. Mas, via de regra, informe de rendimento financeiro, informe de rendimento bancário, mutação de patrimônio, então compra e venda de veículos, de casa, essas compras e vendas é obrigatório a ser colocado na declaração. Então, se você também tem plano de previdência privada, também é interessante que se coloque. Se você tem, por exemplo, aplicações em bolsa, aí é um pouco mais detalhado, porque tem day trade, tem aqueles off trade, então é um pouco mais detalhado, mas também tem a obrigatoriedade de entrar dentro da declaração do imposto de renda. Então, normalmente, são os documentos básicos que mostram toda a sua vida financeira, toda a sua vida de evolução patrimonial e toda a sua vida financeira. Então, esses documentos básicos são obrigados a colocar na declaração de imposto de renda. Fora isso, as despesas médicas, despesas com instrução, despesas com dependentes, também com a parte de instrução e despesa médica. E aí, VGBL, por exemplo, ele é dedutivo no imposto de renda. Então, há alguns truques que você pode colocar para que você tenha aí um pouquinho mais de instituição a pagar ou menos de imposto de renda a pagar, né? Desculpa, imposto de renda a restituir e A menos imposto restituir, de renda a isso. pagar. Quer Então, dizer, isso isso é faz uma com que o maneira pagador também de tenha você uma abater o tranquilidade. imposto, né? É uma maneira que você tem de Isso, também, né? De abater exato. o Você pode imposto. Você abater lança através essas das notas. despesas dedutíveis, né? As Agora, despesas tudo isso você dedutíveis, tem que elas são comprovar, você tem que ter tudo comprovado, né? tudo por comprovação. Tudo com nota fiscal ou boleto do pagamento, tudo isso tem que ter a comprovação oficial. Caso não tenha, não lance isso na declaração, porque naturalmente isso vai dar malha fina e aí depois a Receita pode glosar com multa que varia de 75% a 150% do valor dedutível de multa. Então tome cuidado para que, Nossa. se você colocar um valor lá que é indevido e a Receita glosar por auto de ofício, essa multa acaba ficando bem cara. Então não faça as coisas de qualquer jeito, não. Faça as coisas da maneira correta, tá? A declaração a gente sempre explica que o risco ele é muito grande de você colocar qualquer informação errada lá. Às vezes até nós aqui mesmo, profissionais do ramo, que a gente coloca um número errado, a gente coloca lá 0,00, era 0,01, isso já dá problema na declaração. Então, se você colocar valores que são indevidos, é pior ainda. Não faça isso nunca. Uhum. Quer dizer, eu ia tocar até nessa parte, quer dizer, até vocês, né? Você é um profissional, claro, é um contador, Sim, deve fazer milhões aí de declarações, centenas de declarações, né? Não tenha dúvidas, exato. porque eu queria saber de você, então, qual é a dica? Claro, você está fazendo as declarações, você tem o trabalho, tem um custo, tem tudo. Mas você, na sua opinião, é preferível você dar, né, a declaração para um profissional da área fazer, ou a própria pessoa, como eu disse, que tem muita gente que faz a sua própria declaração? Depende Fazer a declaração, da ou complicação fazer da a declaração declaração, depois, quanto ela é Sérgio, difícil. o fazer a declaração não é uma coisa tão complicada, não é uma coisa tão complexa. O contribuinte que tem essa clareza nos números, essa Uhum. transparência nos números, dá para ele fazer a declaração sem problema nenhum. O que ele vai se atentar é sempre nos números, e lançar tudo na tua declaração da maneira correta. Então, aquele bem que é dedutível, aquela despesa que é dedutível, lançar na despesa dedutível, o rendimento tributável, saber aonde lançar esse rendimento, o rendimento isento, o que é rendimento isento. Então, ele tem que ter um pouquinho de clareza sobre essas informações. Ele tendo clareza nessas informações, nada impede dele fazer sozinho. Muito pelo contrário, a gente até incentiva que faça, porque isso mostra que ele tem uma vida financeira, uma vida com o fisco bem tranquila, bem organizada, tá? O que a gente recomenda é para que essa pessoa que estiver fazendo sozinho, caso ela não tenha segurança de colocar todas as informações da maneira correta na declaração, procure um profissional, porque o profissional ele já está acostumado, ele sabe exatamente quais são os itens e aonde tem que ser colocado. Então a gente bate o olho no informe de rendimento, por exemplo, a gente sabe os itens aonde tem que ser colocado. Então muitas vezes o contribuinte ele vai ficar buscando informações para saber onde que ele vai adicionar isso. Então, às vezes, esse tempo que ele despende é muito mais caro do que um tempo que ele paga ali para um profissional contábil fazer declaração.
Então, a economia acaba sendo mais vantajoso quando você paga para um profissional Uhum. fazer esse trabalho. Fora o acompanhamento, né? Aí você pode fazer um acompanhamento a longo prazo, de que, poxa, eu quero financiar um imóvel daqui a tantos anos, como que eu faço para criar corpo na minha declaração, para que ele, da maneira correta sempre, né? Para que a gente tenha essa declaração como avalista de um financiamento de imóvel. Então, tudo isso a gente dá dicas para o contribuinte, para que ele tenha a declaração dele bem elaborada, para que lá na frente ele possa usufruir dela, né? Você falou agora de uma questão rendimento isento, né? É aquele do teto que você tem até X, né? Sei lá, 27, 28 mil, né? Uma coisa assim, e Isso. tem um outro. O que, Explica o isso que, aí que pra gente. acontece? O rendimento isento, normalmente o rendimento isento é para aposentados acima de 65 anos e Tá. mulher com 62, onde você tem aqui uma faixa que até R$ 24.700 ali mais ou menos, você tem esse valor como isento de tributação. Então esse valor você tem ali naturalmente o local certo para Quer dizer, acima adicionar disso você tem que na sua declarar, né? declaração. Acima disso, ele é tributável. Outros rendimentos isentos para quem tem empresa é a distribuição de lucro. Então, a distribuição de lucro ele entra como rendimento isento na declaração. E isso você não paga tributo, pelo menos até agora, né? Ah, tá. Então você tem essas faixas, né, de, Isso. A faixa etária, né, de por valores, questão né? de A você. faixa etária também. Exato. Aposentadoria, então tem algumas aposentadorias especiais, que também você tem esses rendimentos isentos. Então tem que entender o informe de rendimento do contribuinte para saber onde lançar. Mas normalmente rendimento isento é aposentadoria acima de 65, 62, homem e mulher, e rendimento também de distribuição de lucro da empresa. Então eu tenho uma empresa onde a empresa me paga uma parte de rendimento tributável, que é o meu Prolabore, e o restante a empresa me paga como distribuição de lucro, aquele lucro oferido durante o ano. Esse lucro oferido durante o ano, esse lucro ele é isento e não tributável, ele não tem tributação para o imposto de renda. Então, esse tipo de rendimentos que são isentos. Outros rendimentos isentos tem a caderneta de poupança, LCI, então tem alguns outros rendimentos também. Indenizações de fundo de garantia é isento, então também tem alguns outros rendimentos que também são considerados como isentos. E aplicações, hein, Antônio? Por exemplo, em banco que você tem aplicações, fundos, né, LG, como é que chama? Aquela seguro de vida, cara, Tem isso tudo você CDB, tem que declarar? Como é que tem é isso? CDB, tem LCI, tem fundos, Isso, fundo de isso. ações, e Também é isso. necessário você Normalmente declarar? Você tem. é necessário. Assim, a declaração do imposto de renda, ela se torna obrigatória para o contribuinte, mesmo que não tenha renda acima de 29.500, não tenha patrimônio acima de 300 mil, ela se torna obrigatória a partir do momento que o contribuinte aplica em bolsa. Então, imagine o seguinte, eu ganho 20 mil por mês e tenho 100 mil de patrimônio. Eu estaria isento da declaração, tá? Eu não sou obrigado a entregar. Mas eu investi lá R$ 1 numa bolsa de valores. Eu comprei a ação lá da Petrobras de R$ 1 a ação que Hum. eu comprei já sou obrigado a declarar o imposto de renda. Então, a movimentação em bolsa de valores torna você obrigado a informar a declaração de imposto de renda. Então, isso também é um outro problema que muitas pessoas, eu não tenho patrimônio, eu não tenho muita situação para poder declarar, e eu acabo não declarando. Mas se você investe em bolsa, não tem jeito, você entra na obrigatoriedade. Por mais que você tenha investido só R$ 1, você é obrigado a declarar. Então tem que tomar cuidado com isso, porque nessa obrigatoriedade você acaba deixando de cumprir a obrigação e depois você vai ter que cumprir com multa por atraso na entrega, porque a Receita Federal com certeza vai notificar o contribuinte. Ah, tá, entendi. Agora, quem tem um salário, assim, por exemplo, eu estava até falando com meu filho aqui, porque ele está fazendo pela primeira vez a declaração dele, né? Já trabalha, tudo, tem 25 anos, né? Mas agora sim que ele conseguiu, chegou ao teto em que ele tem que declarar, né? No trabalho Perfeito. dele, em termos de salário, né? E ele perguntou, pai, mas aí, se eu tivesse outro emprego, caramba, eu falei, olha, não sei se eu estou errado, viu, Antônio? Eu falei, ó, com certeza você ia pagar, né? Inclusive Exato. já foi feita a declaração dele, ele vai ter uma restituição pouca, mas vai ter. Ele é solteiro, não tem Uhum. dívida, não tem dívida com nada, eu digo assim, não tem, né? Tá Assistência tranquilo médica, ele tem ainda. tudo pelo trabalho, está tranquilo. Eu digo assim, ele não tem gastos, né, para poder lançar Uhum. no imposto para abater alguma coisa. Ele não tem.
né? Perfeito. Mora com os pais, tudo, caramba, mas ele deu sorte, ele ficou feliz, falou, nossa, mas eu ainda vou receber. Cara. Claro, né? O contador fez tudo, ele vai receber, vai ter uma devoluçãozinha aí, pouca, pequena, mas vai ter, né? Ele sendo solteiro. Aí ele perguntou, se eu tivesse outro emprego, eu falei, com certeza você iria pagar, né, o imposto. É um problema isso quando você tem duas fontes de renda, né? Você tem dois Isso que eu empregos. queria que você explicasse como é que... Porque eu expliquei, mas não expliquei Imagina, direito, porque eu não entendo tanto quanto você, né, meu amigo? Imagina que na empresa A você ganha X valores lá, e desse X de valor tributou 15% do teu imposto de renda, tá? E na empresa B a mesma coisa, você ganha o mesmo salário e você também tributou por 15%. Quando você soma as duas rendas, dentro da declaração de imposto de renda, naturalmente as duas rendas teriam uma alíquota maior de imposto de renda. É onde faz com que esse ajuste do imposto de renda, que é essa declaração, que é uma declaração de ajuste, então você pagou já uma parte, só que você deveria pagar um pouquinho mais, tá? E aí você cairia provavelmente na tabela lá dos 27,5%. Então essa diferença de 15% para 27,5% você vai pagar na declaração de ajuste do imposto de renda. Então quando soma as duas rendas, o correto seria aplicar já a alíquota de 27,5%, mas as empresas, dentro da tabela do imposto de renda, aplicou apenas 15%, né? Então, essa diferença você vai pagar na declaração de imposto de renda. O que dá para fazer para esse contribuinte, ele sabe que ele tem essa renda extra, que ele tem, aliás, a soma dessas rendas e acaba tendo que pagar um valor a mais. O que a gente comenta com os contribuintes é que, para o seu fluxo de caixa, é mais fácil você recolher um pouco todo mês, então você vai dividir em 12 parcelas, certo? Então, de janeiro a dezembro, você recolhe um pouquinho mais ali todo mês de antecipação do imposto de renda, e aí lá na declaração você não tem quase nada para pagar, ou de repente até restituir. Do que você Quer dizer, você pagaria por fora isso, você recolhe, você pagaria... recolhe por fora. Porque a empresa você já tem descontado o imposto ali, né? Exato. Não é pela empresa. Você recolhe você por fora vai recolher. O porquê disso, Entendi. Sérgio? Porque se você pegar esse valor, imagina que lá na declaração de imposto de renda deu para você lá R$ 1.200 para pagar do imposto de renda, tá? Na declaração do imposto de renda, você pode dividir esses 1.200 em até 8 parcelas, né? E só que a partir da segunda parcela ainda tem a correção da Selic. Então não vai ficar 1.200, vai ficar 1.200 mais um pouquinho por causa da Selic. Sim. Se você fizer o pagamento em 12 prestações, você vai dividir em R$ 100 por mês. Então, para o fluxo de caixa é muito mais fácil você dividir em 12, já sabe mais ou menos a conta de quanto que você tem que pagar de imposto, você já divide em 12 e fica mais barato para que você pague mês a mês e não tem problema com correção de Selic também, que é mais um gasto para você, né? Isso é verdade. Agora, Júnior, cair na malha fina, como é que deve se proceder no caso aí? Não caiu ali na malha fina, nesse caso. Né? Você não declarou, ou alguma declaração errada, né? Declarou, fez uma... Né? E não corrigiu, não foi... Isso aconteceu comigo, inclusive, eu tô... Depois que a gente terminar o programa, eu vou te explicar direitinho a minha situação. Você acabou deixando para lá, né? Barará, e eu cheguei onde cheguei. Mas, enfim, eu digo que você caiu na malha fina, o que fazer, então? Não desesperar. Primeira situação. Hoje, na declaração de imposto de renda desse ano de 2021, você pode colocar o teu telefone lá, o teu celular, por exemplo. Então, toda vez que a Receita Federal liberar o lote do imposto de renda e a tua declaração for liberada, já vai vir um aviso para você de que foi liberada. A mesma situação na malha fina. Há uma antecipação da malha fina. Então, a Receita Federal te notifica para falar, tem problema na sua declaração. Nós identificamos problemas na sua declaração. Então, isso não é uma malha fina, é uma antecipação da malha fina. Sim. Então, tem lá uma notificação para que você vá atrás e corrija a declaração. Então, você tem um tempo hábil para fazer essa correção. Você não fez essa correção, aí a Receita Federal ela vai entender que os dados que ela tem são os dados corretos. E ela, por ofício, vai alterar a tua declaração. E com isso, ela pode te autuar com multa e etc. Então, primeiro passo, aconteceu algum problema na tua declaração, já vai resolver, não deixa para depois. Resolve o quanto antes. Naturalmente, você não precisa resolver amanhã, né? Mas você resolvendo o quanto antes é melhor. Antes de virar um processo de ofício. Porque virando o processo de ofício, a Receita Federal ela pode te autuar e aí a multa pode vir
você devia 100, você pode dever mais de 250 só com autuações de multa de ofício. Então, ela mais do que dobra. Ela pode chegar até 150% do valor. Então, toma Cara, cuidado para não nossa. deixar essa situação acontecer. Mas eu deixei. Isso aconteceu onde eu explico. É complicado, meu amigo. Mas, sabe aquela coisa de esquecimento? Meu, deixou, nem, né? Ficou, passou. Alguma coisa eu tive um problema na época, não sei o que foi, que me desviou disso e eu esqueci. Você esquece, né? Você acaba Mas é esquecendo. Bom, normal, mas Sérgio. enfim. Nós pegamos diversos casos aqui assim também. É normal, às vezes você está no seu dia a dia, É, na sua tarefa, é. não é o teu É trabalho tanta fazer coisa na isso. tua cabeça, né? É, É quando verdade. você tem um contador acompanhando, o contador acompanha do início ao fim, até liberar a tua É. declaração. Então ele faz todo esse acompanhamento para você. Isso também é Eu não importante de tive, ter um né? profissional. É, Exatamente. Porque faz a parte, minha Sérgio, faz situação é parte. tão complicada que eu já fui CLT, pessoa jurídica, tudo aquela. Tive empresa durante anos, né? E ela ficou aberta durante muito tempo e, vixe, deu um rolo do caramba. Continua enrolado lá. Continua esse rolo, né? Mas muitas vezes você está com tanto problema na cabeça que você esquece, né? Não foi porque você Exato. deixou por maldade, né? Ah, não, Não, não é não má fiz, fé. eu não procurei retificar. Pô, você não quer isso, óbvio que não, ninguém quer. Foi por esquecimento mesmo. Mas enfim, um dia a gente resolve isso. Não é má fé, Agora, né? Às vezes é mesmo a falta de tempo para você corrigir o problema. é loucura. Agora, ela pode ser retificada a qualquer momento, no caso, uma Pode. declaração? A Ou só declaração ela quando. pode ser Porque retificada. você recebe uma notificação. Olha, sua Isso, declaração, como você acabou de falar, né? Algum erro na sua declaração, você não sabe ainda, né? Mas a Receita te notificou. isso. Essa retificação, se você tiver que retificar, pode ser a qualquer momento, sei lá, eu não Pode sei ser como a é que qualquer momento. procede Você isso. só não pode Ah, então, bom, retificar a bom saber. declaração por alguns motivos. Quando acontece do contribuinte entregar a declaração e na época da entrega ele retificar várias vezes, a Receita Federal mesmo, o sistema bloqueia porque entende que você está fazendo uma coisa Ah, errada. entendi. Está retificando Uhum. várias vezes. Ou quando há a questão do ofício, né? Então, virou um processo. A tua declaração, você teve tempo lá, veio a notificação e você tem lá 30 dias para responder a notificação. Você não respondeu a notificação, ela trava a tua declaração e aí ela vai fazer com que ela entenda que os números dela estão certos e ela altere a tua declaração por ofício. Aí você fica impedido também de fazer a retificação. Então, só por esses processos que você acaba ficando impedido. Caso contrário, você tem o livre-arbítrio, né, de fazer a Uhum. retificação da sua declaração. Mas cuidado com como que você vai retificar e o que você vai fazer, né? Porque, de repente, o número que está certo, você coloca outro número errado, e aí você complica ainda mais a Pronto. declaração. Complica mais Cuidado com o ainda. que você vai fazer, né? Aí é osso, né? Agora, se a pessoa não se enquadra em nenhuma obrigatoriedade, né, o Júnior, descrita no caso, mesmo assim, ela pode declarar? Pode, Se pode. por Fica a acaso. critério da pessoa. O que a gente passa para os nossos clientes, os nossos amigos, os contribuintes? Hum, Imagina o seguinte, Sérgio, você vai comprar daqui a alguns anos, você tem a intenção de estar juntando um dinheirinho para comprar um apartamento, tá? Então você quer comprar um apartamento. O que você faz? Começa a criar corpo essa declaração, começa a fazer movimento com a sua declaração, mesmo que você não seja obrigado. Aí lá na frente uhum. você vai ter um histórico para apresentar para o banco. Então, normalmente as instituições financeiras, elas pedem a última declaração de imposto de renda ou as últimas declarações para avaliar o teu crédito também. Você tem lá o score e você tem também a tua vida financeira com o fisco. Então, normalmente eles também pedem a declaração para comprovar essa renda oficial que você tem. Então, se você tiver a declaração de renda elaborada da maneira correta, você acaba tendo um benefício lá na frente de não ter que se preocupar com isso, né? Aconteceu recentemente com uma cliente nossa que nos procurou, mas eu não tenho vida financeira. Eu falei, você nunca teve, você nunca declarou. Então, a partir de agora, a gente começa a criar uma vida financeira para que você lá na frente consiga um crédito financeiro, um crédito de imóvel, para que ela compre um apartamento, uma casa que ela tá querendo, pretendendo comprar. Então, isso faz com que você tenha uma vida econômica, financeira, tranquila para você apresentar isso para os órgãos, né? Uhum. Agora, quem não, por exemplo, se você tá, é até bom tocar nisso aí.
no que você está falando de uma casa, de declarar, né, de comprar uma casa e declarar. Aí, no caso, se você tem um imóvel, se você não declarar, o que pode acontecer? Né? Por Se exemplo, o mesmo que imóvel você for não tenha acima uma de vida ativa financeira, mas tem um imóvel no seu nome. Uhum. A gente tem que entender o seguinte, Sérgio: houve benefício do contribuinte não declarando esse imóvel ou não? Normalmente, o imóvel, os seus bens de direito na declaração, se você adicionar ou não adicionar, ele não te dá benefício. O problema é que, imagina que você, Sérgio, tem um imóvel e você vendeu esse imóvel e você nunca declarou esse imóvel. Aí é um problema, porque na venda do imóvel, naturalmente, você pode ter o ganho de capital. E o ganho de capital ele é tributado. Então, se você não declarou esse imóvel e vendeu o imóvel e também não fez a declaração de ganho de capital, aí é um problema, porque aí você está sonegando e essa sonegação acaba se tornando até crime. Então, cuidado com isso. A sonegação, a falta de esquecimento de informação é uma situação. Quando você esquece de declarar um patrimônio, vai lá, retifica e coloca, ok. Agora, quando você não declara e você tem um ganho na venda, é um problema. Outro problema também é quando a gente tem um aumento de patrimônio alto, sendo que a nossa renda não é compatível com esse aumento de patrimônio. Então, isso naturalmente também vai apontar ao fisco que, poxa, ó, o contribuinte A, ele teve um aumento de patrimônio de R$ 500 mil, tá? Só que ele teve durante o ano de 2020 só R$ 100 mil de renda. De onde que veio esses outros 400? Então, isso Esse tem é que o ser problema, né? Saber de onde normalmente vem. tem Eu falei isso para o meu filho, porque ele me perguntou isso também. Eu falei, velho, você tem que declarar, Pedro, porque ele tem lá exato. os investimentos dele e tudo, né? Mas foi porque o Isso, problema é que se a Receita, tá vendo? Até falei correto para ele. Falei, o problema é que a Receita vai sim, querer saber de onde veio esse dinheiro. Se você tem uma renda de R$ 2 mil, aí você tem 300 mil na sua conta, né? Como é que você vai justificar isso? Como exato, é que você vai, né? A Receita vai querer saber, exato. mas de onde veio esse dinheiro? Não é isso? Exatamente. E é importante também salientar de que o patrimônio da pessoa ela tem que ser superior a 300 mil para que ela entre na obrigatoriedade. O que é esse patrimônio da pessoa? Patrimônio da pessoa é casa, carro, apartamento, dinheiro em Certo. banco. Hoje tem, por exemplo, joias também, que você tem, por exemplo, joias consideradas como bem de valor também, aplicação em VGBL. Então tem uma série de coisas que soma patrimônio. Somando tudo isso, ultrapassou os 300 mil, você já é obrigado a declarar. Ah, então eu Tem tenho que lá um declarar. carrinho de 100 mil, tenho um apartamento de 150 e tenho mais 70 de aplicação. Você já é obrigado a declarar. O bem individual não ultrapassou os 300 mil, mas somando no coletivo acabou ultrapassando. Então aí você já entra na obrigatoriedade da declaração. Então tome cuidado também com isso. E essa questão de, por exemplo, que nem o teu filho, Sérgio, ele tem uma aplicação. Essa aplicação acaba dando rendimentos a ele. Esse rendimento é É, renda também oficial, né? Então tudo tem isso que faz com que declarar. não que tenha que declarar, a não ser que seja em bolsa de valores. Se for em bolsa de valores, tem que declarar. Ah, Mas se você for, por falou. Ah, é exemplo, um verdade. PDB, uma renda fixa, aí não que não tenha, não é obrigado, mas é interessante que se coloque para começar a criar corpo a essa declaração, para que ele tenha uma vida financeira bem estruturada, entendeu? Uhum. Porque ele ficou com medo, ele até perguntou, mas aí, no caso, pai, se passar, eles pegam dinheiro. Eu falei, não vai pegar dinheiro teu, velho. Não, não. É que você tem que declarar o que você tem, para a Receita saber, né, quais são, o que você tem, né? Isso, Exatamente. para Até isso para você serve. comprovar. Para Porque imagina o comprovar, seguinte, exato. Né? eu tenho 200 mil na minha aplicação, tá? E eu comprei um apartamento de 200 mil com esse dinheiro da aplicação. Então eu tirei de um e coloquei no outro. Não aumentou meu patrimônio. Entende? Ele ficou sempre dos 200 mil. Eu tinha uma aplicação de 200 e comprei um apartamento de 200. Tirei da aplicação e comprei um apartamento. Isso mostra que eu não tive evolução patrimonial. Eu apenas substituí um bem. Eu substituí um dinheiro que eu tinha no É, banco por um bem imóvel. Eu substituí bem. Então isso não mostra que você fraudou o fisco, ou você fez alguma fraudou, coisa fez alguma errada. falcatrua, né? Verdade. Não, você fez certinho, você substituiu um bem por Claro. outro. Tranquilo, não tem problema nenhum. Então isso mostra também que você tem uma vida, fiscalmente falando, em dia com o fisco, né? É verdade. Agora, voltando a entregar a declaração. A gente está chegando ao final do programa aqui, eu tenho que encerrar já já.
só para a gente saber aqui, né? A gente pode ser compensada essa multa, no caso, né? Se você... Sim. A multa de atraso de entrega da declaração, Sim. com a restituição Exato. do imposto de renda, Eu pode ser entreguei, usado? imagina o seguinte, Sérgio, eu júnior contribuinte, tá? Entreguei minha declaração e eu tinha na minha declaração lá R$ 200 para restituir, certo? E eu esqueci de entregar essa declaração, entreguei depois, entreguei com multa. Dá para compensar? Dá. Dá para fazer a compensação. Como que isso é feito? A partir do momento que a Receita Federal libera o lote da minha declaração, ela confere, vê se está tudo ok, e libera o lote de restituição para mim, automaticamente ele me informa, ó, eu estou restituindo você, está tudo certo com a tua declaração, porém, você tem R$ 170 de débito. E aí a Receita Federal vai solicitar para você, compensa esse débito? Aí você pode dar o ok para compensar e a Receita Federal acaba compensando. Qual que é o risco disso, entendi. Sérgio? O risco financeiro. Porque R$ 165 é a partir do momento que você entrega a declaração. R$ 165,79. A partir de, tá? Se eu for fazer a Perfeito. compensação com a minha restituição, isso naturalmente vai levar alguns meses. Não vai ser imediato. E nesses meses, esses R$ 165 vai ficar um pouco maior. Então é interessante que tente avaliar o quanto que isso é viável para você. Ok. Se você tem o dinheiro ali na hora, Perfeito. já vai lá e já acerta, fica melhor. Você vai E pagar pronto. menos. Porque se você deixar para fazer junto com a compensação, os juros e multa você vai acabar tendo um valor um pouquinho menor a restituir ou uma sobra aí menor a pagar. E aí vai ter essa correção de multa e juros, porque Certo. a multa da declaração ela venceu lá atrás. Então você tem que pagar com a multa e juros, compensar com a multa e juros. Juros e entendeu? tudo. Exatamente. Exato. Ô, Júnior, obrigado, querido. Nós chegamos ao final do Imagina. programa, não tem mais tempo, infelizmente, mas um bom papo aí, né? Bom que as pessoas fiquem sabendo, né? De como ela Exato. pode proceder no caso, né? Da declaração de renda que não entregou, né? Passou do tempo, enfim. Ótimas explicações. Obrigado pela tua participação no programa, ok? E é isso, Sérgio. Eu que agradeço de coração aí. E a gente fica à Imagina. disposição aí. Precisando de qualquer informação também, pode procurar a gente aí, que a gente está disponível para ajudar e colaborar aí com vocês. Obrigado, Antônio. Um grande abraço, querido. Muito obrigado. Até mais, Sérgio. Pois é, pessoal, esse foi mais um programa Lesp Conecta. Espero vocês, então, no próximo programa, tá bom? Até lá.